Ainda sobre essa parte inicial das provas, eu chamo a atenção sempre para a questão da prova emprestada. E por que faço isso? Faço isso porque, para alguns autores, a prova emprestada uma espécie de prova. Então você vai olhar lá nos livros das espécies de provas, aí vocês vão ver lá, prova documental, aí vem da prova emprestada. E essa possibilidade está no artigo 372 do Código de Processo, que diz que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Aqui, o juiz pode se valer de uma prova produzida em outro processo. Aliás, em outro processo, inclusive, envolvendo partes diferentes. Pode. Ele pode, inclusive, absorver uma prova produzida em outro processo que não envolva as mesmas partes. É óbvio que pode. Óbvio que pode. Aliás, essa talvez seja a forma mais comum disso acontecer, né? O que, em relação à prova emprestada, é preciso saber, ou melhor, chamar a atenção, é que o artigo coloca muito bem, ainda que seja produzida em outro processo, ainda que envolva outras partes, eu não estarei inferindo o direito dado à parte de se produzir a prova, tanto que ele pode pegar uma prova de um outro processo, e estou ainda melhor, estou garantindo o contraditório sobre ela neste processo. Neste processo. O que nos leva a acreditar, a confiar, né, a bem levar em consideração a assertiva de que recebida a prova emprestada, é consequência lógica, é atividade do juiz ouvir a parte contrária. Ok? Ainda nessa parte inicial das provas, né, é preciso lembrar que essa fase instrutória, ela é dividida em 3 etapas. Ela tem a postulação, que acontece via de regra na petição inicial para o autor ou na defesa para o réu, ou ainda no caso, né, da não ocorrência do efeito da revelia lá nas providências preliminares, onde a parte autora, então, precisa comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Então, ele pode usar essa prova emprestada. Não precisa ser a mesma parte, pode ser parte diferente, porque o mais importante da prova emprestada é que, ao trazer esta prova para este processo, para que esta prova tenha o condão de valer como instrumento de convencimento do jogador, é mistério, é necessário, e poderíamos dizer que é como um ônus, uma obrigação, um dever do jogador construir o contraditório nestes autos quando da apresentação. Ou seja, a parte autor ou ré que trouxer a prova emprestada de um outro processo, ela, ao apresentar esta prova, a prova será oferecida à análise da outra parte, estabelecendo-se assim o contraditório. Mas, meus amigos e minhas amigas, né, é muito importante que, antes de nós passarmos para a produção da prova, compreendemos ainda sobre a prova emprestada a consideração de que seria a prova emprestada um outro meio de prova. Quer dizer, é a prova emprestada uma espécie de prova? Ou é a prova emprestada referência, né,
dos meios de prova já previstos no Código de Processo Civil. Essa pergunta, essa indagação, nos faz ter a seguinte reflexão. Quando nós analisamos o artigo 369, nós dissemos o seguinte: as partes, autor ou réu, poderão produzir os meios de prova previstos no Código e todos aqueles que sejam moralmente legítimos, né? Quando o assunto é prova emprestada, alguns colegas refletem da seguinte forma: Hélio, seria a prova emprestada, então, uma espécie, um meio próprio de prova. Quer dizer, o meio de provar é pegando a prova de um outro processo. Se eu pego um depoimento de uma testemunha, por exemplo, num outro processo, não é uma prova emprestada meio de prova testemunha. Então, o meio de prova é testemunha, prova testemunhal. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso porque, para uma parcela da doutrina, a prova emprestada é um meio, é mais um meio. Então, assim como tem ata notarial, depoimento pessoal, tem prova emprestada. Para outros, a prova emprestada é uma dessas provas cujos meios já estão previstos no Código. A forma de apresentação da prova que é emprestada. Ok? Então, o meio de prova, ele é ou legalmente previsto ou moralmente admissível, certo? A prova emprestada é uma operação processual. Então, para uma parte da doutrina, não é um meio de prova. Para uma parte da doutrina, a prova emprestada é um meio processual de apresentação daquela prova. E não o nome iuris, não a designação iuris da prova. Então, eu posso ter uma prova testemunhal emprestada, uma prova documental emprestada, um depoimento emprestado e assim sucessivamente. Ok? Então, encerramos aqui essa primeira etapa e vamos passar, então, para o próximo tema. Terminado, então, esse nosso primeiro encontro sobre a fase probatória, vamos colocar aqui, então, a nossa tarefa. A tarefa consistirá em que cada aluno ou cada aluna deverá fazer uma petição solicitando a distribuição dinâmica do ônus da prova à luz do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Você, então, vai fazer a petição, criando um caso que vocês entendam que seja pertinente o pedido de alteração do ônus da prova e vão postar na grade relativa a essa aula. O primeiro meio de prova que nós vamos tratar é a ata notarial. É um artigo único do Código de Processo Civil, o artigo 384, e na maioria da doutrina, dos livros de processo civil, costumamos dizer que é um tema simples, né? Porque é pouco utilizado. Muitos advogados vão ficar a vida inteira na advocacia e, dependendo da situação, nunca vão se deparar com uma ata notarial. Mas num mundo tão digital como nós estamos vivendo hoje, a ata notarial pode ser um instrumento valioso dentro do conjunto probatório que nós precisamos produzir num determinado processo. A ata notarial, ela é conceituada como um instrumento formalizado por um tabelião, por isso é notarial, é feito por um tabelião do cartório de notas, é a atribuição prevista no artigo 7º da Lei 8935 de 1994, né? Então, cabe ao tabelião de notas fazer, né, e redigir a ata notarial, e a função desse instrumento elaborado pelo tabelião é para constatar a realidade de um fato que ele, o tabelião, presenciou
ou a qual ele teve conhecimento, sem qualquer emissão de opinião pessoal. Quer dizer, não há uma emissão de vontade por parte do tabelião, não há uma opinião sobre o que ele está redigindo, ele apenas está retratando um acontecimento. Duas coisas eu chamo a atenção na ata notarial. A primeira é que a ata notarial é um documento público, na verdade. O próprio artigo diz que é requisito para a ata notarial o requerimento da parte. Então, alguém precisa procurar o cartório solicitando que seja redigida uma ata notarial. Eu comecei dizendo que no mundo digital a ata notarial ela assume especial relevância porque, por exemplo, digamos que uma determinada pessoa fez uma postagem na sua página, no Instagram, no Facebook, e ela colocou lá uma postagem, muitas das vezes uma postagem opinativa, né, por exemplo, e que seja algo que traga prejuízo a alguém, né? Tivemos recentemente o exame da ordem, né? Onde, por exemplo, um casal de namorados resolveu terminar o namoro, né? Era um casal namorados que tinha por hábito, por exemplo, filmar, né, os atos contra os bons costumes, vamos assim dizer. E aí o que ele fez? Triste porque a moça, a donzela, havia encerrado, né, a relação de namoro, ele pega uma das imagens, uma das fotografias, né, das fotos que fez lá do ato sexual e posta no Instagram, né? De repente, digamos que a hipótese seja deu nele um arrependimento, ou alguém falou para ele: rapaz, você não pode fazer isso, vamos retirar. Como que ela poderia provar que ela teve acesso e ela viu aquela foto? A ata notarial pode ser um instrumento, né? Enquanto aquela postagem estiver no Instagram, ela pode procurar um cartório de notas e solicitar que o tabelião visite a página e, ao visitar a página, que ele constate, por exemplo, a imagem que ele viu. E o próprio artigo 384 ainda estabelece que o tabelião pode, inclusive, registrar, fazer cópia da imagem, né, gravar um determinado som. Certa feita, por exemplo, eu participava de uma contenda envolvendo uma escola num bairro, um vizinho reclamando que na hora do recreio ficava insuportável ficar em casa porque as crianças ficavam gritando, correndo, blá, 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 e isso incomodava o vizinho. E o vizinho então reclamou dos decibéis. Que fizemos? Chamamos um cartório, fizemos uma ata notarial, onde uma pessoa que foi contratada, um engenheiro, fez uma medição. E o que fez o tabelião? Registrou que ele esteve lá no dia tal, na escola, no mesmo dia esteve no prédio, que ele ouviu o barulho, que ele viu um engenheiro contratado, que esse engenheiro contratado fez uma medição, que essa medição registrou tanto de decibéis. Então, este documento público formado vai ser um instrumento de prova a ser utilizado. Aliás, ainda num passado não muito distante, nós tivemos, por exemplo, a CPI, né, da Covid, e naquela ocasião houve um servidor federal, que é irmão de um deputado federal, que, segundo eles, havia uma gravação de uma reunião que eles haviam feito. E ele então foi a um cartório de notas, dizia inclusive a reportagem sobre a questão, fazer uma ata notarial. O que ele foi fazer? Ele foi apenas ao cartório registrar que ele tinha uma gravação, e o cartório registrou, disse que houve uma gravação, que a gravação, em resumo, dizia isso, aquilo, ponto.
Ela não atestou que a gravação era boa, que ele ficou assustado com a gravação, qual é o juízo que ele fazia do que estava sendo falado. Não, apenas retratava um fato. Uma outra hipótese que eu vivi de ata notarial era um prédio na Barra da Tijuca que contratou uma empresa para fazer uma reforma da fachada. A empresa recebeu o dinheiro e não concluiu a obra, e a obra ficou feia e ficava caindo reboco, inclusive, e o condomínio chamou o cartório para fazer uma ata notarial para que o tabelião fosse ao prédio, atestasse o que ele viu naquele dia. Então ele vai dizer, olha, eu estive no prédio no dia tal, vi a fachada apresentava isso, aquilo. Ele, o tabelião, inclusive, tirou algumas fotos, colocou. Ah, Hélio, isso substitui o laudo pericial? Não, isso não substitui o laudo pericial. Uma coisa é a prova pericial, outra coisa é a prova ata notarial. Por isso que é importante, meu amigo e minha amiga que me assiste nesse momento, a ata notarial não é substitutiva de outros tipos de prova. Nem tampouco é a ata notarial uma forma de produção antecipada de prova. Não. A ata notarial é um instrumento valioso e importante para comprovar a prova que existe no mundo real, mas que precisa ser registrada principalmente pela fragilidade de que, às vezes, a sua produção não depende da vontade de quem o requer. Volto ao exemplo do namorado com o Facebook. Como o namorado postou a imagem sexual da menina no Facebook, no Instagram dele, ele tem a autonomia de retirar aquela postagem, ok? Ela não tem, ela só poderia fazê-lo se tivesse a senha dele ou se ela apresentasse, de acordo com a lei do Marco Civil da Internet, né, uma representação à gestora do Instagram para que ela retirasse, do provedor de serviço, para que ela retirasse essa postagem. O que fez a moça? Ela tentando, buscando ou se preparando para a via judicial, ela foi ao cartório e pediu que ele registrasse. O cartório não disse que a imagem era bonita, que era feia, o que eles estavam fazendo, apenas falou, olha, visitando o Instagram da pessoa tal, no dia tal, no horário tal, eu vi essa imagem. Pô, e aí ele printou, como costumamos dizer, né? Ele printou a imagem e colocou dentro da sua escritura de ata notarial. Com isso, ainda que o amigo lá, namorado da moça, né, o marido da moça, retirasse a postagem, ela já tinha em mãos um documento que mostrava que, pelo menos naquele dia, a postagem estava pública. Então, falo isso para mostrar a importância que a ata notarial tem em relação aos meios de prova. E confesso que deveria ser um meio de prova mais utilizado. É claro, e aqui é preciso também fazer esse registro, tem um custo. E às vezes esse custo é que pode ser um impeditivo para a realização da ata notarial. Por fim, ainda sobre a ata notarial, é importante dizer que ela traz consigo a fé pública, né? Fé pública que é outorgada, vamos dizer assim, por lei aos tabeliães. Mas essa fé pública que dá sustância à ata notarial não evita, por exemplo, que possa ser apurada a falsidade do registro. E quando falamos de falsidade de documentos, não podemos nos esquecer do artigo 427 do Código de Processo Civil. Aliás, outro dia alguém me perguntava assim, Hélio, é complexo essa questão, né, de estudar direito, você está num artigo aqui, daqui a pouco você vai para 300 artigos para frente, daqui a pouco volta para 200 para trás, você fica realmente, parece
né? Uma loucura, né? Mas graças a Deus que aos olhos dos outros parece loucura, que assim nós que sabemos como fazer essa ginástica, né? Podemos apresentar o nosso serviço. Que já pensou se todo mundo administrasse essa loucura, não ia precisar de nós, né? Então, ótimo que as pessoas pensem assim. Mas voltando para a ata notarial e voltando para a falsidade, é possível sim que exista falsidade, até porque erros na conduta podem partir, inclusive, do próprio tabelião, é claro, né? Mas essa falsidade, principalmente em relação ao documento público, ela repousa na instância do artigo 427, que nós vamos tratar ainda na nossa aula de hoje, e versa principalmente sobre a falsidade material e a falsidade ideológica, que nós vamos apreciar quando falarmos da prova documental. Dito isso, e sem mais delongas, apenas trago a reflexão de uma dúvida que é muito comum quando as pessoas estudam ata notarial, de Hélio, é possível eu ter uma ata notarial que seja substitutiva da prova testemunhal? Essa é uma boa pergunta. E uma boa pergunta merece uma boa resposta. Espero poder alcançar esse título, né? Bom, primeiro é preciso que nós traçamos em nossa mente o seguinte paralelo. Uma coisa é a prova testemunhal, outra coisa é a prova ata notarial. São duas coisas distintas. Segundo, é importante ter consigo a assertiva de que a ata notarial não possui elemento volutivo por parte do tabelião e muito menos por parte do requerente. Vale dizer, na prova testemunhal, né, há um debate, há um contraditório. As partes, elas inovam ou renovam as suas teses diante do depoimento da testemunha. Então, a ata notarial não serve para isso. Mas a ata notarial, por exemplo, pode, numa assembleia de condomínio, digamos, tem aquele vizinho que cria, né, que encontra cabelo em ovo. Todo mundo que mora em condomínio tem um vizinho que encontra cabelo em ovo. Tem gente que diz que é difícil, mas eu confesso a você que não é tão difícil quanto parece, né? Então, o que acontece? Você vai fazer uma assembleia do condomínio. E ao fazer a assembleia do condomínio, as pessoas falam coisas. A ata notarial pode registrar o que é falado? Pode. Né? Você pode, inclusive, convidar para a assembleia o próprio tabelião e ele fazer a ata notarial acerca de tudo que foi falado. Não substitui a prova testemunhal, porque a prova testemunhal tem um outro contorno. E, aliás, pode ter até uma outra visão. Quer dizer, não há uma pergunta dos interessados sobre se o que a pessoa disse foi aquilo que ela disse ou não foi aquilo, né? Na ata notarial, o que o tabelião diz? Olha, estive presente na assembleia tal e foi dito isso. Ponto. Ouvida a pessoa, ela pode explicar o porquê que ela disse aquilo. Isso só a prova testemunhal vai poder dizer, ok? Então, a ata notarial não é substitutiva da prova testemunhal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e ambas as coisas são distintas. Penso que, desta forma, concluímos a reflexão sobre a ata notarial, mas não podia deixar de falar do teor do artigo. Né? Depois de dizer isso tudo, então o artigo 384, que é o que trata da ata notarial, e vocês estão vendo aqui na nossa tela, né? Ela vai dizer o seguinte: a existência e o modo de existir de algum fato, e acho isso muito interessante, né? A existência do fato, ou o modo de existir desse mesmo fato, quer dizer, o fato é algo que existe, né? Então, podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, grifo requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião de notas. Por isso, vamos fazer aí a combinação com o artigo 7º da Lei 8935,
de 1994, ok? Parágrafo único. Dados representados por imagem, lembra do Facebook, do Instagram, ou som gravados em arquivos eletrônicos, lembra do barulho lá do recreio da escola, poderão constar da ata notarial, ok? Então, gravamos lá o barulho, né? Aquela coisa toda, vimos lá o aparelho que o camarada mediu, os decibéis. Bom, dito isso, penso que concluímos aqui a ata notarial e podemos partir para o próximo meio de prova, que será depoimento pessoal. Para falarmos de depoimento pessoal, é importante que a gente traga em mente que depoimento pessoal, confissão, prova testemunhal formam um conjunto de meios de prova que nós podemos dizer que são as provas orais, né? Provas orais, porque, como o próprio nome já diz, depende da oralidade, quer dizer, depende da declaração, né? Da expressão da voz de alguma pessoa. Essa pessoa, ou ela vai ser uma das partes, por isso a gente fala de depoimento pessoal e confissão, porque envolve as partes, ou podem ser por testemunhas ou por outros agentes que tenham atuado no processo, como o caso, por exemplo, dos peritos, né? O perito que realiza a prova pericial pode, nós vamos ver isso lá quando estudarmos audiência de instrução e julgamento, eles podem ser ouvidos. Então, integram esse conjunto de provas orais. Lembrando que o artigo que trata das provas orais na audiência de instrução e julgamento é o artigo 361 do Código de Processo Civil. E lá estabelece, então, a oitiva do perito, assistentes técnicos, autor e testemunhas arroladas. Então, vamos começar a tratar do depoimento pessoal. Bom, falar de depoimento pessoal, a gente precisa, para traçarmos um conceito sobre depoimento pessoal, a gente precisa lembrar do seguinte: alguém está depondo em juízo. É diferente da testemunha, porque a testemunha é alguém que atesta, ela assistiu. Por isso que, quando nós falamos de prova testemunhal, eu vou repetir a frase: não existe testemunha de ouvir dizer. Ah, o meu vizinho me contou. Não, então não é testemunha. Então a senhora não é testemunha, que a senhora não viu. Testemunha é quem vê, é quem presencia, quem atesta. Vem dessa origem, né? Quem atesta. E eu só posso atestar se eu tiver na testa, ou seja, no funcionamento do fato, na ocorrência do fato, né? Então, o depoimento pessoal, ela vem ao meio de prova previsto no Código de Processo Civil, pelo qual o juiz interroga a parte com vistas a esclarecer certos pontos controvertidos na demanda ou mesmo para obter uma confissão. Então, olhe bem, eu posso ter o depoimento pessoal que tenha por finalidade o esclarecimento dos pontos controvertidos na lide, e falamos com pontos controvertidos quando nós nos referimos à controvérsia processual. Lembra quando nós estudamos despacho saneador? Quando o juiz profere o despacho saneador, ou seja, quando ele arruma o processo e leva para a fase instrutória, ele diz o seguinte: olha, sobre um determinado fato ainda pairam dúvidas. Ou seja, a causa não está madura, a causa ainda não tem um conjunto, um lastro probatório que demonstre que aquele fato invocado pelo autor ou indicado pelo réu efetivamente aconteceu. Então estamos diante dessa controvérsia. O autor diz uma coisa, o réu diz outra, e aí, a partir daí, a gente chega a uma conclusão, ok? Dentro dessa questão do depoimento pessoal, eu posso ter
o depoimento da parte apenas para esclarecer a controvérsia ou ainda objetivando atingir uma confissão. Dito isso, a gente está liberado para fazer a memória do artigo 385 do Código de Processo Civil. Vamos então fazer essa leitura do artigo 385, que aparece aqui para nós, o artigo 385, e ele diz o seguinte: cabe à parte requerer. Então vamos grifar aí, cabe à parte requerer, porque precisamos mostrar que pode o depoimento pessoal partir do requerimento da parte. Então, que parte? No caso aí, a parte adversa, né? Porque você não vai pedir para o depoimento pessoal seu, né? Você pede o depoimento pessoal do outro, né? Então, é o requerimento da parte adversa. Então, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, como iniciativa, eu tenho o requerimento do depoimento pessoal por parte da parte adversa e posso também ter o depoimento pessoal partindo de ofício do próprio julgador. Então, são essas duas formas de iniciativa da produção da prova depoimento pessoal. O parágrafo 1º nos diz o seguinte: se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, grifa, e advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á pena. Qual pena? A pena de confissão, né? Então, a confissão, o confesso, que na verdade é a confissão, ela pode decair como uma sanção, né, da recusa, né, da injusta recusa, nós vamos falar isso, né, da injusta recusa em prestar o depoimento, porque existem hipóteses em que a recusa é justa, né? E ao falar da recusa justa, por isso que eu acho importante que você coloque o seguinte: grifa se recusar e faz uma referência ao artigo 388 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o artigo 388 vai nos ensinar quais são as exceções da obrigatoriedade de depor. Ou seja, toda pessoa intimada a depor, ela deve depor, sob pena de não o fazendo, incorrer na pena de confissão. Mas existem aquelas pessoas que estarão, eventualmente, dispensadas de depor, né? E quem são essas pessoas dispensadas de depor? A parte não é obrigada a depor sobre quais fatos? Criminosos ou torpes que lhes forem imputados. Então, aqueles a qual sobre eles estão sendo imputados fatos criminosos ou torpes, eles não são obrigados a depor sobre isso. De igual forma, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Muitas das vezes, né, o padre, né, sobre a confissão de alguém que lhe confessou alguma coisa, ou o psicólogo, né, essas pessoas têm um dever de sigilo, né? Então, muitas das vezes eles não são obrigados a depor assim. Ou mais, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, sem a desonra do seu cônjuge, ou ainda do seu companheiro, ou de parente em grau sucessível. Então, se o depoimento da pessoa envolver fatos a qual vai causar a desonra de alguém, essa pessoa ela está legitimada a se recusar a depor. E, por fim, as que coloquem em perigo de vida o depoente ou essas pessoas a qual ela tem essa estrita relação, que são o companheiro, o parente em grau sucessível, o cônjuge. Então, para evitar que essas pessoas corram risco de vida, né, corram risco de perigo de vida, então ela
pode se recusar a depor. Por isso, voltando para o artigo 385, parágrafo 1º, a gente grifa ali se recusar e faz essa combinação com o artigo 388. E, por fim, dentro do parágrafo 2º do 385, é vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. E, parágrafo 3º, o depoimento pessoal da parte que residia em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, que nós vamos estudar na oportunidade que falamos da prova testemunhal. Então, voltando aqui ao depoimento pessoal, eu preciso ter, primeiro, ou a determinação discricionária, voluntária do juiz, né? Então, é quando ele de ofício decide aquilo, ou ainda a requerimento da parte adversa, quando a outra parte, então, requer o depoimento pessoal, lembrando que tanto numa como na outra, é preciso que seja ela advertida da pena de confissão. Isso é importante, porque a jurisprudência entende que se não há essa advertência, eu não posso impor essa sanção. Então, para que seja imposta a sanção de confissão, é importante que a parte tenha sido intimada para depor, ciente de que está fazendo ou sua recusa será interpretada como confissão. Ainda dentro dos artigos que tratam do depoimento pessoal, a gente tem o artigo 386, né, que vai falar de quando a parte, sem motivo justificado, deixar de comparecer, né, deixar de responder o que lhe foi perguntado, ou empregar respostas evasivas, o juiz, apreciando as circunstâncias do processo, pode declarar por sentença, no caso, se houve recusa de depor. E aí, ao declarar que ele interpretou aquelas respostas evasivas como recusa de depor, pode, inclusive, aplicar a sanção de confissão. O artigo 387, que também se refere ao depoimento pessoal, ele vai dizer assim: a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo ser-se descritos, anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta de notas breves, desde que objetivem complementar esclarecimento. Ou seja, meu amigo e minha amiga, não vale o depoimento pessoal de alguém que traz o papel e lê, não um discurso. O depoimento pessoal não é um discurso, não é um discurso pronto. Tanto que é um sistema de perguntas, em que o juiz faz a pergunta, o advogado da parte contrária também faz a pergunta, e a resposta deve ser dada com liberdade. O artigo faz essa referência à questão escrita porque, não raro, entende-se que o depoimento previamente escrito é uma combina, é um ajuste de vontade. Ou seja, pode viciar, pode gerar imprestabilidade ao depoimento pessoal. Hélio, então o que seria essas pequenas e breves anotações? Anotações de registro da data, porque se o juiz perguntar que dia que foi que você viu o camarada saindo com a amante do motel, por exemplo, né? Foi no dia tal. Eu estou aqui, inclusive, aqui, ó, com o papelzinho do estacionamento. Eu estava estacionado na frente, por exemplo, né? Então, isso é permitido ter uma anotação, principalmente sobre datas, se não tiver essa referência. Creio que, diante do que acabamos de colocar, nós atendemos aí a prova de depoimento pessoal. Podemos partir para o próximo meio de prova, que será a confissão.